Boa noite, amigos do Segal. Mais uma vez estamos aqui, é convite da direção da casa. Estamos muito felizes de poder participar desses instantes de reflexão, desses instantes de aprendizado. Sempre é muito bom a gente conversar sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje nós temos como tema: nem só de pão vive o homem. São palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus e a gente precisa entender em que circunstâncias Jesus falou estas palavras, disse essas palavras. Há situações que são descritas da vida de Jesus que são exatamente aquelas em que ele se afasta das pessoas, se afasta dos apóstolos, para recuperar suas energias, para meditar sobre a sua tarefa. São instantes em que ele procura ajustar a sua sintonia fina, já que o espírito da grandeza dele, preso num corpo físico, por mais bem elaborado, por mais sutil que aquele corpo fosse, ele estava sujeito às necessidades da terra, de um corpo físico. As outras pessoas em menor intensidade do que as outras pessoas, porque é um espírito iluminado, um espírito já que evoluiu bastante, mas ele sentia a gravidade da Terra, as necessidades fisiológicas, tudo isso fazia parte do cansaço que muitas vezes se apoderava de Jesus, mesmo porque ele dormia pouco. Ele estava sempre indo de um lugar a outro, sempre escutando alguém, sempre atendendo alguém, e dormia pouco. Então, nesses instantes, ele se retirava para o deserto, de preferência para locais ermos, onde ele poderia ficar sozinho, com a sua consciência, com a sua meditação, com seus pensamentos e as suas preces endereçadas à providência divina. Então, Jesus disse essas palavras numa dessas ocasiões, em que ele estava já há 40 dias no deserto, jejuando, como diz as palavras do Novo Testamento, ele estava jejuando, ele estava meditando, ele estava fazendo as suas orações, e no momento de grande cansaço físico, completamente extenuado, né? Devido aos métodos que eles usavam naquela época para fazer esse processo todo de limpeza física, de sintonização, de ampliação da capacidade mental e espiritual. Ele foi visitado por uma entidade pouco desenvolvida, muito inteligente, e que lá nas palavras do Novo Testamento é chamada de Satanás, aquele anjo decaído, né? Aquele que busca o mal, assim intitulado. Muito bem. Então ele estava ali e vendo todo aquele sofrimento de Jesus, ele não entendia, falou, mas você não é poderoso? Você não pode todas as coisas? Você não faz os seus milagres? Você não faz os peixes virarem, as pedras virarem peixes, os pães virarem peixes, a água parar, você não anda sobre as águas, você não transforma a água em vinho? Manda essas pedras aqui se transformarem em pão e coma. Mate a sua fome. Aí eu vou acreditar no seu poder. E Jesus, então, disse àquela entidade, está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ora, quem era Jesus? O que significam essas palavras? O que é aquilo que procede da boca de Deus? Vamos lembrar que somos todos espíritos encarnados aqui na Terra. E quando Jesus falava que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus, ele estava fazendo uma avaliação muito criteriosa das necessidades do espírito encarnado na Terra. Nós precisamos do pão material para sobreviver, e era isso que estava ali vinculado à lição. Mas não era só dessa alimentação que nós precisávamos na encarnação, mas da palavra de Deus. E que palavra é essa? Como nós nos ajustamos na nossa encarnação? O que a gente veio fazer aqui para ter esse lembrete sempre presente
na nossa mente, na nossa memória. Então vamos lá, questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos nos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então nós estamos aqui para nos purificar das nossas mazelas, para transformar tudo aquilo que não é muito bom em uma virtude, em algo positivo, para nos tornarmos espíritos puros, para nos tornarmos espíritos elevados e aperfeiçoados. O que mais que eles nos respondem? Que a encarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então nós temos parcela de participação na obra da criação? Deus não criou tudo e nós temos parcela de participação aí? No cuidado com a natureza, nas atitudes que nós temos, nos exemplos que nós damos, nos compromissos que nós assumimos, no nosso trabalho material. Em tudo isso nós estamos participando da obra da criação. Quando um corpo é forjado para que um espírito novo se materialize aqui na Terra através da encarnação, nós estamos participando desse processo criador. Porque criar, como Deus cria, nenhum de nós tem capacidade. Mas como co-criadores, e os Espíritos já nos disseram que nós somos co-criadores, não é? Nós estamos aqui participando desse processo, melhorando a condição do nosso planeta. Na realidade, era isso que deveríamos estar fazendo, mas o que nós fazemos? Nós comprometemos o nosso planeta com o nosso descaso, com a nossa ganância, com a nossa ambição. Mas estamos aqui justamente para suportar a parte que nos toca na obra da criação. E para executar essa parte que nos toca, em cada mundo nós tomamos um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Aqui na Terra, o nosso corpo ele é moldado na espiritualidade de acordo com as condições de temperatura, de pressão, de necessidades do próprio planeta. Estamos num mundo de provas e expiações, mas ainda submetidos a todas essas necessidades e injunções de um corpo físico encarnado aqui na Terra. Corpo que nos foi concedido pela providência divina para que nós pudéssemos nos manifestar entre as criaturas e realizar as nossas tarefas, principalmente aquela que nos toca na obra da criação. Então, nós tomamos esse corpo a fim de cumprir aqui na Terra, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Quais são as ordens de Deus? Vá, conviva com seu semelhante, vá, assuma seus compromissos, vá, repare os seus erros, vá, aproveite a sua encarnação para fazer alguma coisa positiva para o semelhante que vive ao seu lado e para o planeta que lhe acolhe como casa bendita, como escola. Então é assim que, concorrendo para a obra geral, nós próprios vamos nos adiantando também. Tudo que é bom que a gente faz colabora para o meio que nós vivemos e colabora, acima de tudo, para nós mesmos, porque aumenta o nosso entendimento. Então, esse é o objetivo da encarnação. Isso significa que esse corpo, que é um vaso sagrado concedido pelo Pai Celestial para que nós nos aprimoremos, estejamos na Terra com os nossos afetos, com os nossos desafetos, estejamos na Terra cuidando da criação divina também, estejamos na Terra para realizar as construções necessárias ao nosso aprimoramento. Este corpo é sagrado, é um templo sagrado e merece ser tratado com esmero, com muito cuidado, com muita dedicação. E como é que nós cuidamos do nosso corpo? Nós temos vários hábitos. Nós fazemos exercícios físicos para manter o tônus desse corpo, para que esse corpo se fortaleça, para que esse corpo tenha saúde. E que à medida que os anos passem, que esse corpo, que é uma máquina, que também vai se cansando, possa continuar realizando as suas tarefas. Esses exercícios físicos são importantíssimos para manter a nossa circulação em dia, para manter o nosso tônus vital,
não é? Para dar e receber as energias que nós trocamos com o meio que nós vivemos e para melhorar as condições dos sistemas que regem a vida no nosso corpo. O que mais que nós fazemos? Cuidamos de ter uma boa alimentação. Não adianta só fazer o exercício físico e não ter uma alimentação que, paralela a esses exercícios físicos, vão também se transformar em saúde para o corpo. Nós procuramos dormir bem, dormir melhor, porque o sono é um momento importante de descanso dessa máquina. O espírito continua em atividade, mas a máquina precisa descansar. E é naquele instante também que a frouxidão dos laços que nos prendem a esse corpo permitem que nós assimilemos as energias da atmosfera espiritual que nos envolve. E bebemos água. O nosso corpo é 70% de água. No organismo composto inteiro é 100%, 70% é água. É como a formação da Terra. Por isso o nosso corpo foi assim moldado, foi assim planejado de acordo com o mundo que nós vivemos. E esse corpo precisa se hidratar. Quando nós não hidratamos o corpo, até a nossa memória falha, tá? Porque essa água é fundamental para também, circulando junto com o sangue, abastecer os neurônios dos sais minerais necessários para que as sinapses possam acontecer. E assim transmitindo ao nosso organismo todas as sensações e recebendo externamente as sensações para transmitir ao espírito. Olha só que importância é cuidar desse corpo. Hoje em dia, além desses cuidados, né, nessas últimas décadas, esses avanços científicos que pesquisam a saúde do corpo, identificaram também a importância para a nossa qualidade de vida da nossa saúde mental, da nossa saúde moral, para que esse corpo continue saudável. E aí o que é que nós buscamos? Nós buscamos as terapias, nós buscamos a meditação, que nos ensina a respirar. Quando nós respiramos bem, profundamente, aquela respiração diafragmática, né? Que a gente puxa o ar profundamente com a boca fechada, ele vai até as extremidades mais profundas do nosso organismo, esse oxigênio que entra. E quando ele sai, quando nós jogamos esse ar fora também pelo nariz, profundamente, até sentir o pulmão esvaziado, nós jogamos fora, junto com o gás carbônico, todas as toxinas que o sangue foi recolhendo à medida que circulava só no processo de respirar. E nós não prestamos atenção a isso. Então, o hábito da meditação não só limpa o nosso organismo das toxinas, mas limpa a nossa mente também, porque é um momento de acalmarmos do estresse do dia a dia, de acalmarmos das ansiedades, né? De limparmos o excesso de toxinas, como a adrenalina que se acumula na corrente sanguínea, pela nossa ansiedade, pela nossa pressa em querer fazer as coisas. Então, tudo isso são benefícios trazidos para a nossa saúde, para o nosso corpo, que precisa desse cuidado, desse esmero, dessa atenção da nossa parte para manter a sua saúde e assim servir de veículo para o espírito, que sem ele não poderia estar aqui na Terra. Importante isso, não é? E no Evangelho, Jorge, um espírito protetor, mensagem, nas instruções dos espíritos, ele faz uma série de considerações sobre cuidar do corpo e do espírito. Mas esse trechinho eu achei interessante trazer para a nossa reflexão. Em determinado momento lá da sua mensagem, ele pergunta: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? O que é macerar um corpo? Macerar é amassar. Então, macerar um corpo para alcançar a perfeição moral é provocar nele uma dor, um sofrimento, para que aquela dor física nos cure de alguma mazela emocional ou espiritual. E a gente pergunta: isso dá certo? Seria necessário mesmo? O que Jorge nos respondeu? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que,
segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre e se considere cativa na carne. Olha como isso é importante. A alma está presa naquele corpo. Então, cuidar do corpo é dar uma qualidade de vida para aquela alma que está cativa ali. Não é submetê-la a sofrimentos desnecessários, além daqueles normais e naturais que farão parte da nossa vida, mas é cuidar para que, ele estando saudável, aquela alma possa atravessar as dificuldades, as provações, as expiações, com uma qualidade razoável de vida que lhe permita tirar todo o proveito daquela oportunidade. O que ele continua falando? Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. E o que a gente faz para cuidar desse corpo? A gente cuida desse corpo com exercício físico, com uma boa alimentação, com uma noite de sono bem dormida, bebendo água, meditando, respirando melhor, fazendo as nossas orações, procurando sintonias melhores. Esses são os sacrifícios que nós devemos impor ao nosso corpo físico. Essa é a maceração que precisa ser administrada e doutrinada na nossa inteligência para que nós entendamos o verdadeiro princípio de cuidar do corpo. Porque quem sofre é a alma. O corpo a gente machuca, pode até se perder devido às privações às quais a gente se coloca. Nós não somos um Jesus que pode ir para o deserto, passar 40 dias jejuando, sem beber água, que nós não aguentaríamos. Ele tinha uma força espiritual que mantinha a atividade do seu organismo, mas ainda assim, como não se podem derrogar as leis naturais, aquele corpo que ele usava naquele momento também estava cansado, também estava extenuado pelas privações que estava passando durante aqueles 40 dias. E assim aquela entidade se aproximou e disse a ele: transforma essa pedra em pão, come, você está com fome. E o que Jesus demonstrou então, que nem só de pão vive o homem, por quê? Porque ele precisava, o organismo dele precisava, mas ele estava ali não por uma necessidade física, mas por uma necessidade de manter uma sintonia elevada, de reajustar os seus sentimentos diante das dificuldades que ele encontrava no cumprimento da sua tarefa, da sua missão. É isso que Georges quer nos ensinar. E ele continua na mensagem: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Até nessa passagem Jesus nos ensinou que não foi se impondo aquelas privações que ele se elevou espiritualmente a partir do momento em que o seu pensamento chegou até Deus. Mas, como ele estava afastado de todos, o seu corpo também sofreu aquela privação. E aquela privação lhe causou um sofrimento natural, porque corpo e espírito estão ligados. E o que um sente repercute no outro. Olha só o que a gente pode dizer sobre isso. Alma e corpo estão conectados através do perispírito. Nós sabemos que para o envoltório do espírito, aquilo que dá forma ao espírito, é o perispírito. Ele é o nosso inconsciente mais profundo. É ali onde estão guardadas todas as nossas memórias. E é ele que nos liga ao corpo físico para que nós possamos ter uma vida encarnada e um aproveitamento maior. Então, tudo que a gente faz no nosso corpo, através do perispírito, repercute no espírito. Olha lá a passagem de Jesus, ele estava cansado, ele estava extenuado pelas privações. E tudo que se faz no espírito, através do perispírito, repercute no corpo. Olha lá a lição de Jesus novamente. Ele, com toda a sua força moral, com a capacidade de manipular energias, fez com que, mesmo diante das privações e do cansaço, o seu corpo resistisse àqueles dias que ele precisava estar ali afastado. E aí a conclusão que nós chegamos é exatamente que os cuidados, ou a falta deles,
que se tem com um deles, ou o corpo ou o espírito, repercutem no outro. Mas Jesus foi se nutrir no deserto de alguma energia que ainda não compreendemos bem. Estamos a caminho disso, estamos fazendo muito esforço, estudando, tentando entender. Ele estava sentindo dificuldades na sua tarefa, ele via o coração do homem e sofria com aquela carência, aquela pobreza espiritual muito grande, e ele precisava buscar recursos morais e espirituais através da meditação e da sintonia com os planos superiores, para não permitir que ver aquelas coisas, conviver com aquelas situações, não o abalassem tanto, não o fizessem sofrer. Porque o alimento maior que nós podemos dar ao nosso organismo não é o pão que a gente põe na mesa todo dia, muito menos aquela prece decorada que a gente faz e que a gente acha que está nos ligando aos planos superiores. Fazer as nossas orações, as nossas preces, meditar, vai muito além desses automatismos que nós criamos através dos séculos, dos milênios que a gente vem encarnando. Aprofunda muito mais a nossa conversa com Deus. E aí nós vamos nos lembrar de uma passagem do livro Nosso Lar, onde André Luiz chega com Lísias à casa onde ele morava com sua família. Quem morava ali? Lísias, que estava acompanhando André Luiz, Laura, sua mãe, seu pai já havia vivido ali algum tempo e já há 3 anos havia reencarnado, estava aguardando o retorno de Laura, e as suas 2 irmãs. Então, no momento, naquele instante, estavam ali Lísias, suas 2 irmãs e a dona Laura, que era a mãe deles. E ela convidou o André para uma refeição. E André achou aquilo muito interessante. O espírito então precisava se alimentar e ela já oferece a ele um caldo reconfortante e um copo com água, uma água que, ao beber, ele sentiu a diferença fluídica que havia ali. E ela passa a explicar para ele como que tudo ali era produzido através do pensamento, dos bons sentimentos, da boa convivência, da interação amorosa que havia entre eles. E, num determinado momento, ela fala que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor base profunda. Então, eles se alimentavam ali na convivência fraterna e os seus próprios pensamentos geravam fluidos salutares para plasmar aqueles alimentos, para que eles pudessem manter também o seu equilíbrio, vamos dizer assim, físico, né? Porque eles não estavam liberados da matéria completamente. Nosso lar é uma colônia que está um pouco no limiar do umbral. Então, ali existem necessidades materiais. E quando eles saíam em tarefas, em auxílios, eles voltavam cansados e precisavam daqueles recursos fluídicos que lembravam uma alimentação na terra para recompor as suas energias. Então, aquela alimentação que eles faziam ali, antes de mais nada, era plasmada justamente pelas energias do amor que existia entre eles. O amor, portanto, é o alimento da alma que repercute na vitalidade e na saúde do corpo físico. Ela estava nos ensinando ali que aqui também isso pode acontecer. Quando nós vamos fazer um alimento qualquer, recebemos alguém para almoçar, jantar na nossa casa, fazer um lanche, e a gente serve aquela refeição e as pessoas gostam muito, nossa, mas essa comida está muito boa, porque existe prazer em fazer aquela refeição. Porque eu botei muito amor para fazer aquilo ali. Porque a minha energia estava boa quando eu manipulei aquele alimento. Tem até uma propaganda aí que fala daquele temperinho, né? Que é o amor que a gente coloca, mas na realidade não é só aquele tempero material que dá um toque diferente no alimento. É a minha energia ao manipular aquele alimento que o transforma também. Porque se eu estiver com pensamentos doentios, se eu estiver
com alguma dor, se eu estiver com dor de cabeça, não costuma dizer que o mingau desanda, não é assim que a gente ouvia as nossas avós falarem? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, até o bolo, né, que a gente põe no forno, em vez dele crescer, ele sola, ele murcha. Então, as nossas energias naquele dia, naquele momento, não estavam boas. E a gente vai impregnar aquele alimento com aquilo que faz parte da nossa esfera espiritual. Não é só a destreza ou a capacidade de fazer o alimento, é o prazer que se tem em fazê-lo. E quanto mais prazer nós temos, mais nós impregnamos aquele alimento das nossas boas energias. E as boas energias são sempre oriundas do amor que nós somos capazes de sentir. Então, por isso que o amor é o alimento da alma que repercute na vitalidade e na saúde do corpo físico. É o que o espírito sente, que através do perispírito impregna as outras pessoas e retorna para nós. Nós estamos o tempo inteiro trocando essas energias, trocando essas impressões. E a dona Laura continua. Ela pergunta para o André: você não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia ou menos dia que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Eu recebo uma visita na minha casa com um sorriso, com amabilidade, com alegria, demonstrando que ela é bem-vinda ali. Como é que ela vai ficar? Ela vai querer voltar? É óbvio que vai. No meu trabalho, se eu trabalho com o público, se eu recebo aquela pessoa que vem falar comigo com hostilidade, ela vai me devolver hostilidade. Mas se eu recebo aquela pessoa, mesmo uma pessoa difícil, de um caso difícil de resolver, com paciência, com tranquilidade, com um sorriso, com boa vontade e predisposição para resolver o problema dela, ela vai ficar agradecida, vai gostar de estar ali e vai sair dali satisfeita com o atendimento que recebeu. E isso é um treino que nós fazemos todos os dias. E quem tem a oportunidade de trabalhar com o público tem ali uma oportunidade bendita de exercitar esses valores da fraternidade, da simpatia, da solidariedade. E esse feedback, essa retroalimentação nesses momentos vai trazer satisfação também para quem está trabalhando, porque vai ver a outra pessoa feliz e vai se sentir contaminado pela energia da boa vontade e da gratidão. Então ela continua: o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo e constituem sólidos alimentos para a vida em si. Nem só de pão vive o homem. Nós podemos nos alimentar de manhã, ter um café da manhã muito bom, ou até frugal, de acordo com as nossas necessidades e os nossos costumes. Mas se nós não exercitarmos esses sentimentos, se nós não procurarmos transformar a nossa vida numa convivência de fraternidade e simpatia, se não tivermos o desprendimento de conversarmos afetuosamente com alguém, de exercitar a bondade, despertar nas pessoas a confiança e confiar nas outras pessoas também, se não compreendermos as necessidades através de um interesse fraternal pelas pessoas, nós não vamos receber de volta essa alimentação que nós necessitamos tanto, que é aquilo de nos alimentarmos uns aos outros, o famoso feedback, aquela retroalimentação tão necessária para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. A gente pode fazer todos os exercícios físicos, buscar uma boa alimentação material, dormir bem, né? Beber bastante água, mas se o nosso coração está fechado e trancado para os bons sentimentos, o espírito vai adoecer, e o espírito adoecendo, o corpo também.
vai adoecer. E as oportunidades vão se esvair das nossas mãos, porque nós não vamos saber usar aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. Então, mesmo diante das provas mais desafiadoras, mais difíceis, se nós optamos por vivenciar o perdão, a gratidão, o respeito, a compaixão, a alegria de viver e de servir, certamente nós estaremos gerando essa nutrição espiritual tão importante para nós, aquele pão que o espírito necessita, e nos dará força e ânimo para seguirmos adiante, fiéis às diretrizes do Evangelho. Mas o que então, se nós podemos finalizar a nossa conversa? O que Jesus então quis nos ensinar com aquelas palavras? Vamos ter uma frase conclusiva acerca desse ensinamento. Ele quis nos dizer, conhecedor dos reflexos do amor em nossa vida e em nossa nutrição espiritual, que nem só de pão viverá o homem, de forma que cabe todo o esforço no sentido de amar a fim de que exerçamos com qualidade os cuidados do corpo e da alma, que gerarão paz, alegria e saúde moral. E cuidar do corpo, fazendo um exercício físico, cuidando da alimentação, dormindo bem, bebendo água, meditando, fazendo as nossas orações, é um ato de amor também. Amor e gratidão pela bênção daquele corpo que nos permite a experiência da vida na Terra. Para finalizar, deixamos aqui o recado de Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe. Eis o meu segredo e é muito simples, só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Então, meus amigos, vamos lembrar disso. Vamos lembrar que antes de nós colocarmos o nosso alimento material na boca, antes de nós trabalharmos para fazer aquele alimento para nós, a nossa alma deve estar impregnada de amor, daquele sentimento que ninguém vê, que ninguém sente, mas que nós nos abastecemos dele e sentimos como ele se aproxima de nós, porque sabemos aprofundar os ensinamentos de Jesus na vivência do Evangelho diariamente em nossas vidas. Era essa mensagem que a gente queria deixar. E como uma fonte de inspiração também, nós gostaríamos de sugerir algumas leituras aos nossos companheiros, leituras que podem acrescentar aprendizado, interpretações, reflexões importantes para o tema que foi estudado nessa noite. E caso você se interesse por algum dos títulos que vai ser sugerido aqui, você pode fazer seu pedido diretamente à livraria Bazar Humberto de Campos, pelo telefone WhatsApp que está aí na tela, vocês podem anotar, ou então visitar o endereço físico da livraria. Né? O primeiro livro que eu achei interessante sugerir é esse livro do Hamed, do Espírito Hamed, Psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, Renovando Atitudes. É um livro muito interessante que aborda, nos seus 55 capítulos, itens do Evangelho. Né? E o outro livro que eu acho muito interessante, também, que se intitula As Dores da Alma, também do mesmo autor espiritual, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Já este livro trabalha em cima do Livro dos Espíritos. São questões interessantes que analisam a depressão, o medo, a culpa, a mágoa, a rigidez, a repressão, dentre outros comportamentos e sentimentos inadequados que nós produzimos dentro de nós, não é? E que ele intitula de Dores da Alma. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.